sobre o livro de Ezequiel. Vou pedir aos irmãos aí para abrirem suas Bíblias no livro de Ezequiel 37. Pode se assentar, ainda não vou ler o texto não, só para ir adiantando aqui. Mas o livro de Ezequiel, ele traz aqui as profecias no tempo do cativeiro. Mas antes dele, nós tivemos ali o profeta Jeremias, que advertiu o povo a respeito da vinda deste tempo. E esse tempo poderia ser evitado se o povo tivesse dado ouvido ao profeta Jeremias. Então, trazendo aqui para os nossos tempos, a gente vê que há sinais da volta de Jesus, da sua segunda volta, a gente não sabe o tempo, e seríamos levianos aqui em dizer que é ano tal, falta um século, falta 10 anos, falta um milênio. Mas a gente vê, tivemos aí há 4 anos atrás uma pandemia, onde muitos pensaram, não, dessa vez o povo vai se quebrantar e vai se dobrar o joelho até Jesus Cristo. E a gente acaba que não vê isso atualmente. Aí a gente vê ano a ano as mudanças climáticas, o ser humano, através da sua ganância, destruindo a natureza. Esse ano mesmo a gente teve lá aquela tragédia no Rio Grande do Sul, nos primeiros meses do ano. Depois tivemos queimadas, recordes aqui no Brasil, ao redor do mundo. Tivemos há pouco tempo aí esses furacões lá na América do Norte, nos Estados Unidos, e mais recentemente agora na Espanha também, enchentes, que ceifaram centenas de vidas. Então, Deus não está enviando mais profetas, esses profetas como tinha aqui no Antigo Testamento, para falar diretamente mensagens vindas do alto. Mas ele demonstra isso através de sinais. E sejamos inteligentes de perceber esses sinais, se nos voltarmos à palavra de Deus e nos entregarmos cada vez mais à vida reta e justa nos caminhos de Jesus. Que nós possamos levar essas palavras, essa exortação, também àqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, e possamos fazer através de nossas vidas uma obra que demonstra a salvação que recebemos através de Cristo Jesus. Bem, então agora eu quero pedir aos irmãos que se coloquem em pés em reverência à palavra de Deus, e a gente vai estar lendo aqui o livro de Ezequiel, capítulo 37. A gente vai ler do verso 1 até o verso 14. A gente vai falar aqui sobre uma visão profética do vale de ossos secos, Amém? Diz assim a palavra de Deus: a mão do Senhor veio sobre mim, ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para o outro. E vi que o número deles no vale era grande, estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne, e estenderei pele. Porei o Espírito em vós, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram, osso com osso. Olhei e vi que os nervos os cobriram,
a carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Então ele me disse: profetiza ao espírito, ó filho do homem, profetiza e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, ó espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, um exército muito grande. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram-se, e a nossa esperança morreu. Fomos totalmente exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei à terra de Israel, ó povo meu. E quando eu vos abrir as sepulturas e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó meu povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e cumpri isso, diz o Senhor. Amém? Oremos novamente. Senhor Deus, Pai eterno, todo-poderoso, estamos aqui na vossa dependência, que o Senhor envie seu Santo Espírito para me dar palavra, me dar entendimento e poder transmitir aos irmãos as verdades dessa palavra santa. Senhor Deus, que os nossos corações sejam um solo fértil para receber a sua palavra, que ela possa florescer, fazer mudança em nossa vida, nos tornar cada vez melhores. Obrigado, Senhor, por essa palavra que veio aos meus corações. Esteja comigo nesta manhã e com todos os irmãos, que possa despedi-los com essa palavra e que eles possam ser luz por onde andarem. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, essa mensagem é uma mensagem profética, portanto, ela traz uma linguagem figurada, né? Representativa dos sentimentos e da vida daquele povo que estava passando ali na Babilônia. Vidas secas, né? Vale de ossos secos. Pensem bem, eles tinham a terra dele, uma terra que emana mel e leite, dada pelo Senhor Deus, através de batalhas vencidas milagrosamente pelo poder de Deus, não pelo poder daqueles que pelejaram, mas eles insistentemente, através dos seus reis e através da vida deles, se prostituíram, tomaram falsos deuses, e o Deus Todo-Poderoso, então, sempre enviando profetas. Como dito anteriormente, o profeta Jeremias foi um desses. E aí chega a hora que se cumpre o aviso do Senhor. A Babilônia, então, invade Israel e Judá, toma todo aquele povo, leva cativo, acorrentado para a Babilônia, pega o rei Joaquim, fura seus olhos e leva ele também preso, né, subjugado. Esse povo, então, se torna um povo desesperançado, um povo seco como os ossos que foram mostrados ali para o profeta Ezequiel. Seco de esperança, seco de perspectiva e até desconfiando que Deus não é todo poderoso assim. Mesmo Deus tendo avisado, eles não deram ouvido, e quando o castigo vem, eles novamente se voltam contra Deus. Então, essa mensagem aqui é para nos trazer a esperança, da mesma forma que ela foi levada também para aquele povo da Babilônia que estava ali cativo. O Senhor, então, ele levanta esse profeta, né?
E assim como na literatura moderna nós temos aí um escritor chamado Graciliano Ramos, que escreveu um livro chamado Vidas Secas, que também mostra o vida daquele povo do Nordeste ali, né, passando pela seca, pela falta de esperança, a falta de visão. Da mesma forma, esse profeta trouxe essa visão aqui, né? Deus trouxe essa visão para esse profeta. E a gente vai tirar delas aqui algumas lições que foram úteis para aqueles que creram na época e com certeza serão também úteis na nossa vida. A primeira dela é saber que Deus está ciente de tudo. Se a gente lê aí novamente os versos 1 e 2, vai dizer que a mão do Senhor veio sobre mim, ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para outro, e vi que o número deles no vale era grande, estavam muito secos. O Senhor leva Ezequiel num vale que ninguém conhecia, mas Senhor Deus conhecia aquele vale, um vale cheio de ossos. Então, irmãos, por mais seca que possa parecer a nossa vida, ou a vida de algum irmão, saiba que Deus está vendo a sua vida. Ele sabe de tudo. Nada se faz oculto a Deus. Ninguém conhecia a existência daquele vale, mas, porém, Deus mostrou ele para Ezequiel. Da mesma forma, esse fato nos lembra que nada podemos esconder a Deus. A situação ali não era desconhecida, né? Quando estamos seco por dentro, Deus sabe. Porém, o Senhor vai além disso. Ele não apenas sabe e fica parado. Ele também sabe o motivo por que estamos assim. E, por isso, ele age de maneira a nos vivificar novamente. Então, a primeira mensagem que nós podemos tirar desse mensagem de Ezequiel é a onisciência de Deus. Ele sabe de tudo que passamos e ele sabe o motivo pelo qual estamos vivendo um vale seco. A segunda mensagem que a gente tira aqui, baseado no versículo 3, que diz: ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão reviver? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. É a gente acreditar que Deus pode agir em nossas vidas. A gente percebe aqui que a resposta do profeta Ezequiel não foi muito convincente, né? Ele poderia ter respondido de uma forma melhor. Ele poderia ter sido mais firme na sua resposta, quando questionado por Deus se aqueles ossos poderão reviver. Ele poderia, sim, Deus, se o Senhor quiser, eles podem reviver. Mas ele foi meio que um pouco incrédulo ali, foi mais ressabiado, né, mais precavido, e julgou a responsabilidade para Deus. Disse, Deus, tu sabes. Então, a gente vê que aquela incredulidade, aquela desesperança, estava a tal ponto que começava a contaminar o próprio profeta, naquela situação ali. O que essa parte da visão nos esclarece, irmãos, é que para fazer uma obra, o Senhor espera uma demonstração de fé de nossa parte. Nessa parte aqui de Ezequiel, ele titubeou, mas nós não podemos titubear. Deus faz a parte dele, mas nós precisamos dar o primeiro passo de fé em direção a essa obra, a esse resgate salvador que Deus fez na vida daqueles ali. Então, acredite, irmãos, Deus pode agir em nossa vida, mas é necessário que nós tenhamos uma atitude de fé. Ele nos desafia, quer que acreditemos nele, que nós desçamos do muro, que nós nos comprometamos com a sua obra. Saiba, na sua restauração, na restauração da nossa vida,
Deus vai entrar com a maior parte, com certeza, mas nós precisamos entrar com a fé. A fé, nós precisamos orar e pedir a Deus que ela seja cada vez maior em nossas vidas. E seu Santo Espírito nos dará a fé necessária e que nós tenhamos a ação para iniciar a mudança que nós necessitamos em nossas vidas. Então, esses são os 2 primeiros pontos, né? Deus sabe de tudo, sabe por que nós estamos. E o segundo, nós precisamos acreditar em Deus. Ele é poderoso e suficiente para nos resgatar e nos fazer viver em qualquer situação, mesmo que possamos parecer ossos secos. Mas precisamos de uma atitude de fé. Precisamos crer. A terceira atitude que nos traz a mensagem aqui é buscar o auxílio na palavra de Deus. Se a gente ler aqui o verso 4, novamente, então ele me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmãos, ouvir a palavra do Senhor foi a mensagem que marcou o ponto de virada na visão aí de Ezequiel. Quando nós estamos em dificuldade, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor está em nossas mãos, todos os dias, em todos os locais. Basta a gente ter a atitude de procurá-la. Lembrando aqui alguns pontos na Bíblia que Deus faz da sua palavra mudança e aquilo que forma toda a vida. Primeiro, ele criou através da sua palavra. Lá em Gênesis 1:3 está escrito, disse Deus, haja luz e houve luz. Através da sua palavra ele criou o mundo, ele criou a luz, ele criou todo o universo. Ele também cura através da sua palavra. Em Salmos 107, verso 20, ele enviou a palavra e os curou, livrando-os da destruição. Então, a palavra cria, a palavra cura, a palavra salva. Em João 1,14 está escrito, o verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai. O Senhor Jesus é a palavra que andava, a palavra que pregava, a palavra que curava, a palavra que se fez homem, pecador, né? Pecou sobre as suas costas todos os nossos pecados, ele mesmo não cometeu pecado, mas ele veio ao mundo para demonstrar o poder da palavra. Se você for às Escrituras, encontrará recursos para resistir e para triunfar. O grande pregador Charles Spurgeon, ele declarou uma vez, abre aspas, nenhuma língua toca as profundezas de minha natureza como a palavra de Deus. E nenhuma outra produz calma tão profunda dentro do meu espírito. Prefiro-a a todas as forças da natureza, pois a palavra de Deus é a fonte de todo o poder do universo. Suaviza minha memória, ilumina a minha esperança, estimula a minha imaginação, dirige o meu juízo, comanda a minha vontade e anima o meu coração. Fecha aspas. Irmãos, nós, se formos ossos secos, se estivermos nos sentindo como ossos secos, precisamos ouvir a palavra do Senhor. Ela sempre está falando conosco. Essa aí é a terceira lição que nós temos desse texto. A quarta lição, a gente tira lá do verso 7, 8, que diz assim, profetizei como me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram, osso com osso.
Olhei e vi que os nervos os cobriram, a carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Irmãos, a quarta mensagem aqui é para nós valorizarmos a comunhão fraternal, a comunhão entre os irmãos. Para que o milagre acontecesse e aqueles ossos se tornassem novamente seres viventes, eles tiveram que se unir uns aos outros. E este é um detalhe importante nessa visão. Para que os ossos se revivessem, eles primeiro tinham que se juntar. E a lição é clara para a gente. Reavivamento exige comunhão. Não há reavivamento com divisão. Os ossos se uniram novamente. E esses ossos que chamamos de vida, cada um de nós é parceiro de lutas e vitórias. Então, um dia você está numa condição mais de se sentir um osso, um dia é uma outra pessoa, e a comunhão nas vitórias e nas lutas também é que nos revive, que nos dá força para continuar caminhando. Senhor Jesus deseja nos restaurar em meio aos relacionamentos que nós constituímos. Então, não é em nossa casa, isolados, presos, que nós reconstruiremos a nossa vida. Precisamos de relacionamentos. Isso acontece particularmente no seio da família e no seio da igreja, que são as duas instituições criadas pelo Senhor. Agora, não é fácil para nós. Como ossos, não é fácil nós chegarmos a outros homens ossos. Nós temos muitas dificuldades, porque se fosse algo fofinho, né, cheinho, macio, era fácil. Mas muitas vezes os ossos são duros, são cheios de pontas, são ásperos. Então, é necessário que nós resistamos a este desconforto que outros ossos fazem quando um bate no outro. E isso vai acontecer no seio da igreja, isso vai acontecer no seio da família. Você tem pessoas com pensamentos diferentes, com atitudes que às vezes você não concorda, com temperamentos explosivos ou muito calmos, e aquilo pode gerar em você um incômodo, mas você tem que passar por cima de tudo isso, porque sem comunhão não haverá o reavivamento. Veja, se nós pagarmos o preço da comunhão, que é esse desconforto, a vitória é certa, irmãos, a vitória virá. A família e a igreja são recursos preciosos para a nossa restauração, para voltarmos a ser seres viventes ao invés de ossos secos. Não admira que o diabo tente nos afastar de ambas. Quantas ciladas são armadas para nós cotidianamente no seio da igreja ou dentro da nossa própria família. Na visão de Ezequiel, os ossos se procuraram e se uniram. Mas muitas vezes quem está perto de nós nos parece um osso seco, duro, e a gente não tem vontade de se unir a ele. Depois, irmãos, vieram os nervos, a carne e a pele, e cobriram aqueles ossos. O milagre estava acontecendo, mas ainda faltava algo muito importante. Talvez, com certeza, na verdade, o mais importante. E é a nossa quinta lição aqui do texto. Seja dependente do Espírito Santo. Quando aqueles ossos se uniram e veio os nervos, a carne e a pele, eles se transformaram em defuntos, mas ainda não tinham vida. Eles dependiam do Espírito Santo, que é o que nos diz os versos 9 e 10. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, ó Filho do homem, profetiza e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, ó Espírito,
vem dos quatro ventos, se assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele havia ordenado. Então o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé, um exército muito grande. Então a gente vê aqui também o trabalho, né, de duas pessoas aí da Santíssima Trindade. Deus Pai, que levou até o Ezequiel a ver o vale de ossos secos, né? A gente vê a palavra de Deus, o verbo, né, que é simbolizado por Jesus Cristo, que é a segunda pessoa, que veio até ele, instruiu o que ele deveria profetizar, e por último, a figura do Espírito Santo, que foi o vento que reviveu aqueles cadáveres. Então, quando a gente chega aí no verso 9, a gente não encontra mais esqueletos, e sim cadáveres. Os corpos já estão completos, já estão perfeitos, entretanto, eles continuam deitados sobre a face do vale, e que ainda não possuem vida. Então o Espírito de Deus veio e soprou sobre os mortos, e em seguida o fôlego de vida entrou neles e eles se colocaram de pé. Um exército muito grande, conforme diz o verso 10. E a profecia chega ao fim, lembrando-nos que é o Espírito Santo quem nos põe de pé. Sem ele nós somos como cadáveres. Sem a ação do Senhor, podemos ter o melhor preparo, as melhores intenções e nos esforçar ao máximo. Seremos, porém, como aqueles cadáveres no vale. Estaremos completos, mas não teremos poder. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, em Zacarias 4:6. Irmãos, algumas questões aqui para a nossa reflexão. Você tem tentado mudar as situações confiando nos seus próprios esforços ou agindo na dependência de Deus? Então a gente tem que sempre pensar nisso. Você tem tentado fazer as coisas do seu jeito ou do jeito de Deus? O melhor carro do mundo não funciona se não tiver gasolina. O mesmo pode ser dito a respeito das pessoas. Por isso, Paulo escreveu, e eu quero pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias aí e marcarem esse texto, seja com marca-texto, com uma caneta, ou até mesmo marcando a página aí para depois os irmãos encontrarem. Vamos lá em 2 Coríntios 3, carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 3, verso 5, 2 Coríntios 3, 5. Está escrito dessa forma: não que sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Esse trecho aí que eu quero que os irmãos sublinhem. A nossa capacidade vem de Deus, através do seu Santo Espírito. Releia com frequência, irmãos, esse trecho, sempre que tiverem angustiados, aflitos, desesperançados. Acredite nela e coloque ela em prática. Então, irmãos, concluindo aqui, nos versos 12 até o 14, está escrito: portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei a terra de Israel, ó povo meu. E quando eu vos abrir as sepulturas e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó povo meu. Eu porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e cumpri isso, diz o Senhor. Irmãos, Deus dá vida àqueles ossos secos.
ele faz, então, uma promessa de restauração para aquele povo da Babilônia, e essa promessa se estende até nós. E ele espera que eu e você busquemos e entregamos também a nossa fé, a nossa esperança em Cristo Jesus. Basta a nós crermos, e no mais ele fará. E ele cumpriu aquela promessa, ele levou aquele povo de volta a Israel, e ele enviou o seu Filho unigênito para dar a eles a vida eterna. Que nós tenhamos cada dia mais a certeza dessa salvação e nos coloquemos à disposição da sua obra, confiando no seu Santo Espírito. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, essa palavra no coração dos irmãos.